Olá, boa tarde, 14 horas e 18 minutos, 22 graus em Araranguá, 71% de umidade relativa do ar. Abriu até um solzinho hoje, não fique muito feliz, vai acabar porque amanhã parece que vem chuva mesmo. Mas hoje é dia 29 de maio de 2019, nós estamos começando mais um Atualidades. Hoje, exatamente hoje, faz 100 anos de um evento científico importante, aliás, que mudou a história da ciência, a história da humanidade, eu ouso dizer. Quem está acompanhando pelo Facebook já está vendo aqui do meu lado o professor Felipe Damasio. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Karen, boa tarde a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui. Deixa eu botar mais pertinho aqui, até parece que ele nunca veio aqui, né? E aqui com a gente também o Maicon Jefferson Pereira Antunes, que é acadêmico do curso de Física, professor do curso de Licenciatura de Física do campus do IFSC aqui de Araranguá. Maicon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, também é um prazer estar aqui novamente e muito obrigado a todos que estão escutando e aí, assistindo pelo Facebook. E aqui também a filha da dona Ivonildes. Oi. Quero conversar aqui, cumprimentar com a Cristina Spout Lorenzetti. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar, tem dois assuntos para a gente falar hoje. Vocês têm um evento hoje à noite em comemoração a esse dia, mas gostaria que vocês falassem por que é tão importante o dia 29 de maio de 1919. Então, em 29 de maio de 1919, nós tivemos um eclipse solar. E esse eclipse solar propiciou o que alguns astrônomos estavam tanto esperando, que era poder observar algumas estrelas em torno do Sol e, com isso, tentar corroborar as teorias de Einstein, a teoria geral da relatividade. Muito bem, que inclusive, embora rapidamente, mas está lá no livro maravilhoso do professor Felipe Damasio, também Memórias Póstumas de Albert Einstein. Eu conto essa história no livro. Né? Gente que não lê o livro é muito bacana. Aliás, onde encontra o livro, professor? Agora parece que saiu na Cultura, não tá mais, mas naquele estante virtual, tranquilo, até melhor que é mais barato, né? Tá bom. Bom, esse fato também foi em dois lugares no mundo, né, que se observou, e um deles aqui no Brasil. Foi em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, uma ilha na continente africano. Em Sobral agora tem muita gente reunida lá. Sim. Hoje, porque foi em Sobral que aconteceu. Mas hoje não tem eclipse. Não. É só um... Não, o eclipse é um evento raro. A Cris até vai explicar hoje à noite. É um evento bem raro. Aqui na Araranguá a gente teve um, né? Eles não lembram, né? Mas a gente lembra. Foi durante a construção do relógio do Sol ainda, tem vídeos no YouTube. É um evento bem raro e bem localizado, assim, porque... e é rápido, porque na verdade o eclipse é uma grande raridade que a Terra possui. Porque para existir eclipse no universo, o tamanho visual do planeta, do Sol e do satélite tem que ser igual. E o tamanho visual do Sol e da Lua da Terra é exatamente igual, que é meio grau, que é esticando o dedo assim dá 1 grau. E é metade desse dedo aqui. Então o tamanho visual do Sol, o tamanho visual da Lua é o mesmo. Então se a Lua passa bem na frente do Sol, ela consegue tapar o Sol. Mas isso é uma coisa astronômica extremamente rara, assim. Nós na Terra, além de sermos raros por estar vivo, ainda o nosso planeta é tão raro que permite que aconteça isso. Que a Lua é muito menor que o Sol. Sim. Né? Então é incrivelmente... Coincidência, é uma coincidência perfeita. É porque é uma coisa incrível, tipo, o Sol apaga, né? Por isso que o eclipse é tão... a gente conseguiu ver. O Sol apaga. Vocês não viram, né? Não, do solar não. Qual é que acontece o próximo? A tabela... Aqui em Araranguá, acho que não é assim na nossa vida. Tu não sabe quanto que eu vou viver, de repente. Vai que eu vivo uns 250 anos e ainda dá tempo. Mas os astrônomos... Mas por que... Desculpa, termina. Esses eventos são tão raros que os astrônomos eles viajam atrás desses eclipses. Eu lembro quando eu fui estudar na URGS faz tempo, 99. Quando eu fui para a URGS estudar em 99, daí a gente se apresenta, eu tive aula com um professor bem famoso, que é o professor Kepler. Ele fala, de onde que tu é?
Eu sou de Criciúma. Eu conheço Criciúma, eu fui no eclipse. Tipo, eles viajam Sim. atrás dos eclipses. É um evento tão raro, tão localizado, que eles têm que aproveitar assim. E o eclipse Sobral foi mais raro e mais importante ainda, que ele corroborou a teoria da relatividade. Daí eles podem explicar melhor, mas é por causa do desvio da luz, porque tinha que apagar o sol. Vou perguntar, só assim, claro, não é que o eclipse acontece em Araranguá ou Criciúma, não sei o quê, é que ali naqueles determinados lugares dá pra ver com mais Isso perfeição. é a sombra, né? Acontece no universo inteiro, assim, tipo, tá acontecendo. E por que foi tão importante? O que exatamente aconteceu que aquele fato astronômico podia comprovar a teoria da relatividade de Einstein? É que Einstein fez alguns cálculos para a teoria geral da relatividade e concluiu que quando a luz passava próximo de um campo gravitacional, ela sofreria um desvio. E nesse caso, quem estaria gerando esse campo gravitacional seria o Sol e as luzes das estrelas seriam desviadas quando passassem próximo desse campo gravitacional do Sol. Só que como durante o dia o Sol acabou ofuscando as luzes das estrelas, a gente precisaria apagar a luz do Sol para então poder ver essa luz. Só que como a gente não tem como apagar, né, a luz do Sol literalmente. Exatamente. Então a gente precisou de um eclipse solar para conseguir observar essas estrelas. Mas então a gente não precisa fazer observação só durante o dia. Quando o Sol está eclipsado, então são registradas as placas fotográficas que estão visíveis as estrelas em torno do Sol. E durante a noite, quando esse mesmo campo estelar está sem o Sol, né, sem o campo gravitacional do Sol influenciando, também são registradas imagens para depois poder comparar uma imagem em outra. Então, a luz das estrelas com a influência do campo gravitacional do Sol e depois a luz das estrelas sem essa influência do campo gravitacional. Então, com a comparação dessas duas imagens, é possível fazer o cálculo do desvio e ver se as teorias de Einstein realmente estavam... E que elas não estavam lá, então. A gente olha, mas não tá lá. Isso, durante o dia elas não estão lá. A gente só consegue enxergar elas quando acontece um fato como esse, que era um eclipse. Maicon, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, apenas ressaltar que a situação do eclipse de Sobral chamado tanta atenção, porque na época foram feitas duas expedições, uma para a Ilha de Príncipe e a outra aqui para o Brasil, para Sobral. Só que na Ilha de Príncipe aconteceu que dizem que choveu, que o céu não estava tão bonito quanto no Brasil, podemos dizer assim, e as imagens não puderam ser tão aproveitadas. Enquanto as imagens que foram captadas no Brasil tiveram uma qualidade excepcional, podemos dizer assim, e que auxiliaram até mais. Quer dizer que o Brasil, então, faz parte da comprovação da teoria de Einstein. Se não fosse o Brasil, não teria. E o Einstein tem um ser de sorte. Não, eu ia dizer isso. Caramba, podia ter acontecido, tipo, esse ano, né? Não naquele ano. Não, é um ser de sorte, né, Cris? Quer contar a história do... Isso. Ele estava vivo para ver isso. Não. Existe uma outra situação ainda atrás disso. Porque essas expedições que aconteceram para Sobral e para Ilha do Príncipe não foram as primeiras expedições para tentar... Né? Isso, em 1919. Não foram as primeiras expedições para tentar corroborar essa teoria. Tiveram outras expedições anteriores, que eles iriam observar um eclipse que iria acontecer na Crimeia. Só que no dia do eclipse não deu muito certo, porque primeiro que os objetos deles foram confiscados, porque eles estavam no início da guerra, e também porque lá o céu estava encoberto. Mas Einstein teve muita sorte, porque se pudessem ter sido observados e feito os cálculos do desvio da luz naquele dia, a teoria dele não teria sido corroborada porque as soluções das equações dele ainda estavam incorretas. Ele fez correções posteriores e só então depois essas correções... Ele entre aspas, né, Cris? Isso, ele entre aspas, exatamente. Ela já conta a história. Porque foi a esposa dele que fez, né? Não exatamente, foram outras pessoas. Sempre que a gente fala de relatividade geral, a gente lembra só de Einstein, mas é importante lembrar que a relatividade geral foi construída por outras pessoas também. A ciência é um empreendimento coletivo, né? Mas normalmente a gente acaba lembrando sempre de um ou dois cientistas. Mas também para a teoria geral da relatividade a gente teve outro cientista chamado David Hilbert, que foi muito importante na construção de soluções corretas para as equações. Ele acabou publicando até mesmo antes de Einstein algumas dessas soluções,
mas ele nunca reivindicou prioridade do trabalho, então talvez por isso seja um dos motivos que ele não seja tão lembrado, né? O Einstein fazia questão que ele fosse o primeiro em tudo. Então ele disse, não, eu fiz antes de ti. Daí o Hilbert, tá bom. Sei. Bom, mas estou dizendo a sorte porque podia não ter acontecido outro eclipse, podia ter... É um fenômeno tão raro. Ele estava vivo para ver aquilo e para Não, ele gostava, receber as honras. Ele ficou famoso por causa do eclipse. Depois que teve a gente não gosta de usar a palavra comprovação em ciência, por isso que a gente usa a palavra corroboração. Depois que ele foi corroborado aí, isso era todo um show, e o Einstein era muito bom em autopromoção. Ele gostava de se autopromover, ele gostava de andar de carro, acenar, gostava de dar entrevista, gostava de viajar. Isso foi um dos motivos que até vocês podem falar que eles não queriam dar o Nobel para ele. E ele nem recebeu o Nobel por causa disso, né? Não. O Einstein recebeu o Nobel pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Né? Depois dos resultados do eclipse de Sobral, era natural pensar que o Einstein fosse ganhar o Nobel de Física. Mas os organizadores da premiação não gostavam dessa autopromoção que o Einstein fazia. Eles achavam que ele não merecia receber o Nobel por conta dessa autopromoção. Sim. E também nos bastidores tinha um físico chamado Philip Leonard, que travava uma verdadeira batalha contra o Einstein. Einstein era de uma família judia, e esse cientista era um antissemita. E ele repetia diversas vezes que a teoria geral da relatividade não era uma descoberta e que ela não tinha sido corroborada. E realmente, em 1920, o Einstein não ganhou o Nobel de Física. Ele foi ganhar só em 2022. 1922, Isso. vocês desculpem que ela nasceu nos anos 2000. Isso, desculpa. Nossa, a gente diz assim, em 1900 e 2017... Isso. Ele foi receber o Nobel, então, em 1922, referente a 1921. E pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico, não pela relatividade geral. Tanto que nesse ano que ele, no caso, o prêmio que ele recebeu referente a esse ano, ninguém recebeu. Era um prêmio que, vamos entregar pro Einstein. Não, mas não vale a pena. Tanto que teve, agora me esqueci o nome do cientista, mas ele acabou recebendo o prêmio Nobel pela área da medicina. Ele acabou escrevendo um texto de 50 páginas dizendo o porquê que a descoberta do Einstein não era tão importante assim. E aí, naquele ano, ninguém recebeu aquele prêmio, e aí, anos depois, em 1922, falaram, não, mas e se fosse por outro motivo? E aí o Einstein recebeu referente àquele ano para uma outra descoberta. Deram um jeitinho de dar um prêmio para ele, porque eles pensaram, é o mesmo que aconteceu com o Oscar, com o Avatar, que a gente tá conversando. Sim. Tiveram que dar um monte de prêmio pro Avatar, porque imagina que não vão premiar o Avatar. Sim. Aconteceu a mesma coisa com o Einstein. Como é que daqui a 50 anos vão explicar que vocês vão premiar? Então dá um jeitinho, não quer relatividade, então vai pro efeito fotoelétrico. E essa política interna da ciência é tão ofuscada, assim, as pessoas não percebem que esse cara que era o antissemita, que perseguiu o Einstein, que hoje a gente pode olhar, um cara sacana e tal, ele mesmo ganhou o Nobel antes. Então, esse negócio que o cientista é bonzinho, eles não são, tudo... Existe competitividade em todas as áreas, algumas mais, inclusive. E ele devia ser muito mais acirrado, assim, ele gostava de aparecer, ele era A gente brinca que cientista por que dois cientistas nunca podem dividir uma sala? É porque não cabe o ego dos dois. A nossa querida Evelane Batista diz aqui no Face: boa tarde a todos, presenciei o eclipse aqui em Araranguá, era bonito, mas confesso que senti medo. Já faz mais de 20 anos, diz ela. Já faz mais de 20 anos, gente. A Cris Eu não é vi nascida. também. Mas tu nasceu em 1900 e 2000 e pouco, então. 2000, né? A gente já falou sobre isso, né? Mas quando acontece é muito impressionante. Vamos marcar um dia para falar sobre isso, que eu não vou contar de novo a minha história, a minha experiência. No que mudou essa corroboração, digamos assim, até que, sei lá, pode ser que daqui 300... Pode ser que daqui 200 anos se descubra outra coisa que possa colocar a teoria da relatividade no saco, tipo fizeram com Newton, assim? Assim a gente espera. É? Porque porque quando eu dou aula de epistemologia para eles, eu falo assim, eu tenho certeza que daqui a 200 anos todas as teorias que a gente está estudando agora não vão valer mais.
Até porque ninguém vai estar vivo para saber se estou certo ou não, então eu posso falar, né? Ah, isso é ótimo. Pessoal que não gosta de estudar física tem uma boa desculpa. Eu não vou estar vivo, isso aí, tudo vai cair. É porque as teorias são provisórias. Então, a mecânica quântica, por exemplo, a gente estuda e a gente acredita nela hoje, mas eles podem falar melhor que isso, é uma coisa muito estranha. Por exemplo, a luz, quer falar da dualidade onda-partícula? Com a mecânica quântica, a luz ela pode ser tanto uma onda quanto uma partícula. Existe uma dualidade, ela não é nenhum e nem outro. Não só a onda, como também existem as ondas de matéria, né, professor? Então, por exemplo, eles já conseguiram mostrar que elétrons também podem se comportar como onda, se comportar como partícula, dependendo do experimento que você fizer com ele. Então, se você fizer um experimento com a luz, por exemplo, que queira demonstrar o caráter ondulatório dela, ela vai se comportar de forma ondulatória. Se você fizer um experimento que a onda se comporte como partícula, ela vai se comportar como partícula. A gente acredita fielmente nisso hoje. Eu espero que, como é muito estranho, que daqui a 200 anos já tenha se desenvolvido a ciência e consiga uma explicação melhor que essa. É porque a gente olha, por exemplo, a gente está estudando, a gente estudou bastante, eles estudaram bastante a história do Einstein. Antes do Einstein propor a relatividade restrita dele, que é uma teoria antes da geral, as pessoas acreditavam que existia o éter. E hoje a gente olha para eles assim e fala, como é que as pessoas podem ficar no éter? Mas eram teorias tão bem construídas que fazia sentido. Mas a gente olha para trás e diz, daí espera que daqui a 200 anos alguém veja essa explanação da crise e diga, como é que eles acreditavam que a onda pode ser onda e partícula? Não faz sentido, é tão mais fácil a nossa explicação. Sim. Então em ciência a gente espera sempre que as teorias vão cada vez melhorando. E não só melhorando, existem momentos na ciência que tem rupturas e uma teoria completamente nova aparece. Por exemplo, a relatividade do Einstein. A relatividade que ele publicou em 1905, por exemplo, rompia completamente com tudo que a mecânica anterior. Que, por exemplo, a velocidade da luz é um dos postulados dele assim. Se tu tá andando a 20 por hora e joga uma bola a 10 por hora, uma pessoa que tá parada aqui vai ver a bola a 30, porque soma 20 mais 10. Com a luz não é assim. A luz sempre tem a mesma velocidade no vácuo, independente da velocidade do referencial. Que é completamente diferente, é uma ruptura. Existe isso em ciência. Então a gente espera que daqui a algum tempo alguém diga assim, eu tenho uma nova teoria e é bem melhor que a relatividade geral do Einstein. Então vamos desenvolver essa. A gente espera que isso aconteça. E no que muda, na prática, para as pessoas comuns, não só para os cientistas, físicos, no que muda a gente saber que essa teoria, até então, é verdadeira? Tu usa a teoria da relatividade geral todos os dias. Quer falar? Na verdade, ela é bastante utilizada para calibrar, podemos dizer assim, o GPS. Que caso não fosse considerada a ideia da relatividade geral, o GPS daria cada vez resultados um pouco mais diferentes. Então, por exemplo, no momento poderia procurar um lugar que seria, vamos dizer, aqui no centro de Araranguá, e ele te daria um lugar 10 km mais distante. E aí, minutos depois, mais longe. E assim vai. Meu GPS, eu acho que não ficou sabendo da teoria. Ele faz isso. E também, puxando um pouco mais, não tão no passado, mas alguns anos atrás, a maioria das famílias também tinha, até hoje mais, aquelas TVs de tubo, que tinha aquela caixona atrás. Na verdade, se não fosse utilizada a ideia da relatividade, explicando de uma forma, entre aspas, simples, existe um aparelho no fundo, podemos dizer assim, que ele dispara como é que é? Dispara a energia, dispara a imagem, dispara a luz. Não é a luz, me enganei. Trabalha com 30% da velocidade da luz, podemos dizer assim. E aí precisa ser curvada para que a imagem se forme de uma forma nítida na tela. Caso não fosse considerado a ideia da relatividade, a imagem nunca se formaria na tela da televisão. Ficaria, podemos dizer assim, aquele chiaço que nós estávamos acostumados. Gente, no dia a dia, assim. Cada vez que o celular mandar pro lugar, que é no caso do teu, né? Mas cada vez que o GPS acertar o lugar, a pessoa pode acabar e falar assim, muito obrigado, Einstein, valeu. E todos os envolvidos. Bom, e hoje à noite vocês vão fazer um evento para comemorar essa data. Isso hoje no IFSC, às 19 horas, nós teremos uma palestra onde nós vamos falar sobre os 100 anos do eclipse de Sobral e é aberta ao público no auditório do IFSC. É importante porque quem vai, por exemplo, vestibular, concurso,
óbvio que isso aqui vai cair nos concursos, né? Então, quem tiver interesse em aprender mais, discutir, e depois a gente vai estar lá, então pode tirar dúvida, a gente pode conversar. Então, é bem interessante. As escolas parceiras nossas já vão, que a gente tem parceria. Mas o pessoal das escolas particulares, de outras escolas, estão convidados 7 horas lá, e depois vai ter... E, por exemplo, vale salientar que esse evento nós vamos tratar sobre o eclipse de Sobral, fazer a palestra e tudo mais. Tá. Logo após a palestra vai ser feita uma observação no pátio do IFSC com os telescópios que nós temos lá. E para os que não puderem ir até a palestra, não puderem estar se deslocando, também vai haver um vídeo no canal do IF Science, que a gente veio aqui fazer a publicidade aquela vez. Vai ter um vídeo com fatos sobre a relatividade que talvez as pessoas que estejam assistindo não tenham conhecimento. Então, são esses 3 pontos que nós separamos para hoje. A palestra, Tá. no auditório do IFSC, a observação, infelizmente não tem eclipse para hoje, pelo menos não vi isso aqui em Araranguá, e o vídeo no canal do IF Science. Mas observação, quem nunca observou um telescópio, cara, Nossa. é muito massa. Não fica tudo paradinho assim, como a gente tá olhando. É porque as estrelas andam. Então tu vê a Lua fica andando assim, e ver a Lua com o telescópio é muito legal, que tu consegue ver as sombras dos picos, das crateras. Daí se a gente mirar, por exemplo, em Saturno... quer contar ano passado que vocês viram Saturno? O ano passado a gente observou Júpiter. Júpiter. Nós observamos Júpiter e junto com ele nós podemos observar as 4 luas galileanas de Júpiter. Então é muito interessante, porque além de você poder observar um planeta, você observa as luas desse planeta, né? Abre horizontes, assim, essa observação sem precedentes. É muito interessante. Bom, Se a gente conseguir ver Saturno, dá pra ver até o anel de Saturno. Assim. Isso. Bom. É bem legal. Bom, pra quem acha que tem um coelhinho na Lua, pode ir lá hoje tirar essa dúvida aí. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Viva Einstein, mesmo que ele não tenha feito nada sozinho, mas ele popularizou, eu acho, muito a ciência e deixou a gente muito mais próximo, a gente tipo eu, né? Não vocês, que vocês são anormais. Mas eu que sou normal, aproximou muita gente, assim, dessas teorias da ciência, da física, do cosmos, enfim. Isso é muito bacana. Quero agradecer muito ao professor Felipe Damasio, professor do curso de licenciatura de Física aqui do campus do IFSC de Araranguá. Obrigada. Eu que agradeço sempre a oportunidade, Karen. Também agradeço ao Maicon Jefferson Pereira Antunes, muito obrigada também. Volte mais vezes. Muito obrigado também, foi um prazer estar aqui e também espero vir mais vezes. E agradecemos também a Cristina Spolt Lorenzetti. Eu falei tudo certo? Falou, Tá. Que é a primeira vez que vem, mas virá outras vezes. Vai mandar um abraço especial pra mamãe. Pode ser, um abraço pra minha mãe, Ivonilde, que está em São Joaquim. E obrigada, linda. Obrigada, agradeço também e espero todos hoje na palestra no IFSC às 19 horas. A Cris é a nossa garota da impressora 3D. Ah, é? Olha que bacana. Ela chegou a ficar vermelha ali. Então, às 19 horas para comemorar 100 anos de um fato que aconteceu em 1919. Nunca esqueci o horário. Nossa, como a gente passou do horário, porque a conversa estava muito boa! E a gente volta com um assunto também muito bacana. 14 horas e 42 minutos, vamos ao intervalo e voltamos já.